Olá, gente. Vamos para a segunda parte da aula. Na primeira parte, nós falamos sobre os princípios doutrinários do SUS e também falamos sobre um primeiro princípio organizativo que é o controle e participação social. Eu optei por fazer um momento maior no princípio de controle e participação social, porque eu tenho visto que é uma necessidade de conhecimentos profissionais. Poucos conhecem e entendem como é que ele funciona. Então, eu quis aprofundar um pouco mais dentro desse princípio. Os outros três princípios na frente agora vão ser mais simples de compreensão. E o primeiro que a gente vai falar agora é sobre o princípio da descentralização. Ele é um princípio organizativo, né? E ele vai falar sobre o sistema de saúde, o SUS, ele precisa ser descentralizado, a sua gestão, o seu financiamento, não tem como ser centralizado, até porque o Brasil é um país continental. Então, as necessidades que nós temos aqui na região norte vão ser diferentes das necessidades da região sudeste e por aí vai indo. Então, é necessário que as pessoas que habitam aqui, que gerem esse local, eles estabeleçam, organizam seu sistema de saúde, assim como quem mora em cada região do Brasil. Então, a descentralização vai falar sobre isso. É a distribuição de poder e estabilidade entre a União, estados e municípios para uma gestão e execução de serviços, né, mais próximo, que fique mais eficiente, né, e garanta o controle social. Então, esse é o princípio, e aí vamos explicar um pouco na prática como é que se dá isso, né? Vamos pensar em Anchieta. Então, nós temos aqui nosso país, né, o Brasil, e aí o Brasil ele é representado pelo governo federal. O governo federal, Ministério da Saúde, é o órgão responsável pela saúde nacional e do Ministério da Saúde ele vai desenvolver diretrizes, políticas, portarias que vão reger, que vai orientar, direcionar os estados e municípios acerca de várias organizações que nós temos. Então, vou dar um exemplo da PENAB. A Política Nacional de Atenção Básica, ela é uma portaria feita pelo governo federal e nessa portaria ele diz o que é uma atenção primária à saúde, o que ela deve ter, como ela deve ser, qual o horário de funcionamento que ela deve, como deve funcionar, como é que deve ser o financiamento dela, o que o município tem que fazer, o que o estado tem que fazer, quais os profissionais que devem atuar, enfim, ela vai fazer um guarda-chuva, é uma legislação macro para que os municípios e os estados tenham como se fosse um guia de como organizar a atenção primária deles dentro do território. Então, o Ministério da Saúde ele vai fazer esses guias, esses manuais com uma visão mais macro para o Brasil inteiro, mas ele não vai determinar nem planejar como vai ser feito no micro, no pequeno, lá no território. Ele deixa aberto para que os estados e municípios se organizem. Eu estou falando atenção primária, mas dentre todas as atenções necessárias da saúde. E também o governo federal, ele também atua no financiamento. Ele atua chama de cofinanciamento porque ele manda uma parcela para o estado e manda também valores diretamente para o estado. Então, a saúde ela é toda cofinanciada pelo governo federal. Beleza, vamos para o estado. No estado do Espírito Santo, a Secretaria Estadual de Saúde, ela também tem a sua gestão estadual, ela vai planejar os serviços de saúde no estado, principalmente no que tange a média e alta complexidade, que ela é uma atribuição mais específica do estado. Então, ele vai se empenhar, organizar na construção de hospitais, aonde eles vão ficar, como vai funcionar as regionais, os especialistas,
quantos especialistas, como vai ter o acesso, é uma diretriz mais do Estado. E a atenção primária também, né? O Estado também traz as suas diretrizes sobre a atenção primária para os municípios também seguirem. E o financiamento, o Estado cofinancia o município, ele também manda algumas verbas para os municípios, algumas verbas específicas do que o município tem que fazer, e ele recebe do governo federal o cofinanciamento e ele também financia a parte dele para outras coisas. Mas, como eu falei, o Estado ele está muito ligado na atenção especializada de média e alta complexidade. Como a responsabilidade é deles, então eles estão bem dentro dessa organização. E agora, né, dentro do Espírito Santo nós temos aqui, ó, o município de Anchieta. Então, Anchieta é o município, já está aí sim, é a menor divisão, é a que está no território, é a que está mais próxima da população. Anchieta tem total liberdade de organizar sua atenção primária à saúde, sua atenção secundária, como vai se dar a rede municipal, é claro, desde que ele não fira nenhum dos princípios, diretrizes e as políticas, né, que também são feitas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. As notas técnicas que estão aí para reger. Mas ele vai ter uma liberdade de organizar quantas equipes ele vai formar, aonde vão ser as equipes, se ela vai ter um atendimento ampliado ou não, quantos profissionais, qual o número de habitantes que aquela equipe vai abarcar. Isso tudo é gestão municipal, porque o município ele tem que conhecer as necessidades da população, ele tem que entender aonde que ele vai ter que atuar mais. Vamos dar, imagina, o município da região norte, ele tem epidemiologicamente falando situações diferentes da nossa do sudeste. Então lá você vai encontrar, por exemplo, casos de malária. Então ele vai ter que pensar num arcabouço de profissionais de como atender manejo clínico de malária. A região sudeste teve um pico de dengue, então os gestores vão ter que planejar como atender a dengue, qual vai ser o arcabouço, o que ele vai formar, como vai ser. Então ele tem essa liberdade de gerir. Ele recebe uma verba do governo federal, o município também recebe verba do governo estadual e ele também cofinancia. O município ele tem como uma característica, uma atribuição muito íntima dele é a atenção primária, a atenção básica. Né? A atenção básica é o município que organiza, ele que tem toda essa responsabilidade sobre dentro dos níveis de atenção. Bom, espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai para o outro princípio organizativo do SUS, que é a hierarquização. Hierarquização, gente, vai falar sobre os níveis de atenção, os diferentes níveis. Os pacientes, a gente não pode encaminhá-los de acordo com o que eles acham que eles precisam ou o que eles querem fazer. Nós temos uma rede que ela, para funcionar a integralidade, ela tem que ser hierárquica. Como assim, Mariana? Para eu poder chegar a um especialista, eu preciso ser encaminhado pela atenção básica, então ele vai subindo de acordo com a necessidade dele. A saúde ela é dividida em atenção básica, média e alta complexidade. E aí nós precisamos organizar isso para poder fazer uma organização até do próprio financiamento disso. Porque a alta complexidade ela tem um custo bem alto, bem elevado. E eu não posso oferecer para todo mundo alta complexidade. Para todo mundo ela está atenção básica. E aí vamos pegar aqui, eu tenho uma imagem para a gente poder entender um pouco mais isso aqui. Então aqui nós temos uma pirâmide, né, de atenção e vocês vão ver que aqui na base da pirâmide tem a atenção primária à saúde, que é de baixa complexidade. Essa base, ela está para todos, aqui é a porta de entrada, é aqui que o paciente vai chegar para tudo, para promoção à saúde, para poder investigar um problema de saúde, que ele acha que ele tem alguma doença, para rastreio,
para reabilitar depois de uma internação, depois de alguma coisa grave. Enfim, a atenção primária à saúde, ela está para toda a população, toda. Ela vai atuar com todos. Ah, eu não tenho nenhum problema de saúde, mas a atenção primária também tem uma ação aí, que é promover mais saúde, garantir que você esteja saudável, além a gente chama de prevenção, ações de rastreio, procurar doenças como câncer de colo de útero, câncer de mama. Então, é tudo função da atenção primária à saúde. Quando encontramos algum problema de saúde, alguma patologia, quando o paciente adquire algum problema que ele vai precisar de um especialista, agora sim ele vai ser encaminhado para o setor de atenção secundária. É a atenção primária que faz o encaminhamento para esse paciente. Ele não vai por conta própria, ele não, eu quero ir para um cardiologista, eu vou lá no centro de especialidade, vou marcar minha consulta. A gente não funciona dessa forma. O médico da atenção básica, de acordo com a necessidade do paciente, ele vai encaminhá-lo, porque a rede especializada ela é limitada. Ela não é tão ampla como a atenção básica, ela tem um custo também já um pouco elevado. Então, quem vai acessar os especialistas são aqueles pacientes que a atenção básica não dá conta de resolver, são problemas mais complexos que vai precisar de um especialista. Então, aí nós vamos ter a atenção secundária, que é muito focada numa responsabilização do Estado. Normalmente é o Estado que garante, tem que garantir a atenção secundária. Mas não impede o município também, né, se tiver recursos financeiros, de também ter alguns especialistas de custear isso no município, sem problema nenhum. E muitos municípios custeiam, né, a atenção secundária no que diz a respeito a laboratórios, profissionais como fisioterapeutas, exames como ultrassonografias, né? Então é comum os municípios custearem. A secundária ela é dividida entre ela é uma responsabilidade tanto do município quanto do estado. Os dois trabalham ali juntos, um vai complementando o outro em termos de contratualização e custeio e financiamento. E aí, quando esse paciente depois fez diagnósticos e tudo, e ele vai precisar de um atendimento ainda mais especializado, ele vai para atenção terciária ou alta complexidade, que é o setor realmente que está, você vê que está na base, ele está no ápice da pirâmide, ele é para menos pessoas. Então aqui você vai encontrar as tecnologias duras mesmo, a alto custo, são cirurgias que estão aqui, tratamentos oncológicos como a radioterapia, a quimioterapia, tratamento de hemodiálise, tratamento cirúrgico, cateterismo cardíaco, enfim. Tudo está concentrado aqui em cima. E não é toda a população que vai precisar disso aqui. Que vai precisar disso aqui é a população que infelizmente agravou, né? E isso nas condições crônicas falando, né? Mas pode também ter aqui acidentados, que é agudo, né? Pacientes que sofrem acidente de trânsito vão necessitar de cirurgias ortopédicas e até colocação de próteses, órteses às vezes, né? Então, a terciária está para isso e a terciária ela é gerida pelo Estado, né? O Estado é que tem essa atribuição de organizar isso aí, tá, gente? Então, o sistema de saúde do SUS ele funciona dessa forma. Ele não é ele tem tudo isso disponível, mas o paciente vai deslocando de forma seguindo essa hierarquia. Ele não tem essa questão, essa prerrogativa de ir para onde ele quiser. Eu quero ir para o hospital ser atendido, eu vou para lá. Ele tem que atuar, ele tem que seguir essa hierarquia. E por fim, nós temos a regionalização. A regionalização, ele vai ser um princípio que trabalha com a divisão de territórios de saúde. Vamos botar assim, de repente, para vocês poderem entender. Como eu falei, o Brasil é um país muito grande, então, para otimizar os serviços, diminuir deslocamento de pacientes e garantir o atendimento integral,
o Brasil ele se segmenta em regiões de saúde e em cada região dessas, os especialistas, hospitais devem ser suficientes para poder os pacientes, né, terem melhor atendimento. Eu vou passar o próximo slide, vocês vão entender melhor na prática. Então, aqui na prática, nós temos, deixa eu tirar aqui a câmera para poder enxergar melhor. Nós temos aqui o mapa do Espírito Santo e ele está dividido em 4 regiões, vocês podem perceber: Norte, Central, Metropolitana e Sul. Essas são as 4 regiões de saúde que foram definidas pelo governo estadual no Plano Diretor de Regionalização. O que é isso, Mariana? É um documento que vai falar sobre essa divisão, do porquê que foi dividido assim, quais são os critérios que eles usaram para poder levar em consideração essa divisão. E essa divisão não é feita por uma pessoa, normalmente o governo do estado, junto com o colegiado secretário, junto com alguns secretários de saúde, outros técnicos, são reuniões que são feitas e aí eles chegam assim numa decisão de dividir. E essa divisão leva em consideração a questão tanto geográfica quanto também de estrada, de acesso, número de pessoas, questões culturais. Então, tudo foi feito, levado em consideração quando eles fazem essa divisão. Já tem um tempo que o Estado do Espírito Santo está com essa divisão. Ele chegou a tentar fazer com 3, mas acabou que juntaram a Norte e a Central, mas elas têm uma divisão, não tem jeito, aí eles voltaram a dividir. Anchieta, não sei porque o círculo saiu aqui, era para ter saído no lugar certo, mas Anchieta está aqui, ó. É esse município aqui que é o Anchieta. Aqui está Guarapari de rosinha. Guarapari faz parte da região metropolitana, que é a rosa, e Anchieta está na verde, está na região sul. Anchieta já foi parte da metropolitana uma época, mas nós passamos a ser da Sul já tem muitos anos e nós ainda continuamos aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o nosso hospital oncológico, o nosso hospital para cirurgia cardíaca, as nossas maternidades referência, as maternidades de alta complexidade, problemas com saúde mental, tudo vai estar localizado na Regional Sul, porque é a nossa região de saúde. Então, os nossos pacientes vão deslocar, vão ter seus atendimentos todos na Regional Sul. Com certeza vocês vão ver aí cirurgias oftalmológicas sendo realizadas em Alegre, algumas cirurgias em Jerônimo Monteiro, Cachoeiro Itapemirim concentra a maior parte do serviço de saúde. Então, nossa regionalização, nosso plano aqui do estado é dessa forma e a Anchieta faz parte do sul. Aqui eu coloquei, isso aqui está dentro do planejamento de saúde do estado. Aí ele colocou as divisões de saúde, né, das regiões, e aqui é um exemplo dos hospitais que nós temos no Espírito Santo. E aqui foi a organização que o estado fez de hospitais para a Regional Sul. Então aqui tem uma legenda, né? Cada vermelhinho desse, eu acredito deve ser um hospital. Estou sem a legenda completa aqui, mas só para vocês entenderem que essa regionalização ela é feita pensando nisso, em garantir o máximo de serviços numa região para pessoas de deslocamentos. Na prática, em Anchieta, nós só vamos para a metropolitana na questão de urgência e emergência SAMU. O SAMU que nos atende é da região metropolitana, não é da Regional Sul. Porém, os outros, e pediatria, alguns serviços de urgência pediátrica, às vezes precisa ir para a Grande Vitória. Agora, os outros serviços todos estão localizados na Regional Sul. Deixa eu passar aqui. E aí, gente, então nós falamos sobre todos os princípios, né? Tanto os organizativos quanto os doutrinários. E aonde está escrito isso, Mariana? Quem foi que inventou isso? Aonde que está? Então aqui eu estou trazendo para vocês, né, as legislações que tratam do assunto. Então a Constituição Federal de 88, aí tem aqui qual o artigo, né, o 196 que fala da saúde. E aí depois vem a lei, como eu falei, 8.080 em 1990, a gente chama de Lei Orgânica da Saúde, e ela vai detalhar esse funcionamento, essas diretrizes, né,
Depois nós tivemos a 8142, que fala sobre os conselhos de saúde e tal. Se vocês depois quiserem dar uma olhada, eu vou colocar dentro da biblioteca de materiais para vocês, mas se saberem da onde que saiu essas diretrizes. E vocês vão ver quando vocês pegarem uma portaria do Ministério da Saúde, alguma nota técnica, eles sempre colocam considerando a Lei 8.080, considerando os princípios do SUS. Então, tudo que eles escrevem, tudo que eles produzem, tudo que eles fazem é seguindo, é obedecendo todos esses princípios que eu falei com vocês. E assim tem que ser também a nossa prática de trabalho. Ela tem que estar amparada nesses princípios. E aqui, por fim, se a gente poder refletir, né, sustentando esses princípios, né? A reflexão sobre o nosso papel no SUS é essencial para fortalecer o compromisso com os princípios que orientam essa prática diária e a qualidade do nosso atendimento. Então, como eu falei no início, a gente ensina, a gente precisa que vocês entendam, compreendam essa primeira parte, porque é de fundamental importância para que você exerça um bom trabalho no SUS. Você precisa sustentar esses princípios, você precisa ter eles como uma. O princípio já diz, né? Como uma base, ele precisa amparar, organizar todo o seu atendimento, ele precisa estar presente no seu dia a dia. Então é muito importante que vocês conheçam e praticam esses princípios, tá? Nós vamos agora continuar nossas atividades na nossa plataforma. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever no Google Classe de Aula, no privado para mim. Ou então vocês também podem, né, colocar em público ou procurar qualquer um outro profissional, ou até a gente está aqui à disposição para estar tirando toda e qualquer dúvida, tá? Obrigada por ter assistido e até o nosso próximo vídeo.